Bem-vindo, você que nos está a assistir online, a este culto em que nós adoramos a Deus, em que nós proclamamos a palavra do Senhor e em que nós aprendemos acerca dele, acerca de tudo aquilo que ele tem para nós. E nestes dias difíceis, nestes dias cheios de tantas incógnitas, nós temos sempre uma certeza, é de que o Senhor não falha e Ele está com os seus filhos. E esta palavra que vos trago hoje encontra-se em Jeremias, no capítulo 17, e diz o seguinte a partir do versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje porque queremos aprender contigo, queremos aprender com a tua palavra, queremos ser alimentados no nosso espírito, fortalecidos no nosso interior. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, fala conosco agora, e que nós saibamos entender a tua palavra e que nós saibamos colocá-la em prática, que nós saibamos vivê-la, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para crescimento do teu reino, para fortalecimento da nossa vida cristã, em nome de Jesus. Amém. Então, no primeiro versículo, nós encontramos logo a palavra bendito. Bendito, nós hoje não utilizamos tanto no nosso dia a dia. Mas se nós formos a ver, então o que é que hoje seria a palavra bendito mais usada? Sabem qual é? É quando alguém nos diz, tu és um sortudo. Embora a sorte aqui não entre em lugar nenhum, porque não é sorte, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a benevolência de Deus, mas de uma maneira que todos entendam, que tiremos aquela palavra assim um pouco mais religiosa, é nós dizermos sortudo o homem que confia no Senhor. E esta é de certeza uma expressão que quando nós vivemos a vida de Deus e que confiamos a vida de Deus, quem está à nossa volta, uma vez ou outra, pessoas que nos conhecem ou da nossa família, colegas nossos de trabalho já disseram, tu és um sortudo, tu és uma sortuda. E é nessas alturas que nós podemos dizer, eu tenho tido estas oportunidades, eu tenho tido estas bênçãos, porque eu confio no Senhor. É uma altura em que nós podemos dar o nosso testemunho. E tantas vezes, quando eu trabalhava fora, eu tinha colegas meus que vinham até mim e diziam assim, Rita, tu és uma sortuda. E eu dizia, não, isto é a bênção de quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E nos dias de hoje, a nossa maior esperança é realmente o Senhor Jesus. Não há outra esperança como Ele. Hoje o mundo tem muitas incógnitas, muitas incertezas, mas há algo que permanece, que é a presença do Senhor nas nossas vidas, que é a palavra do Senhor que permanece até ao fim, o caráter de Deus que é eterno, e Ele é a nossa esperança, Ele é fiel. E a palavra de Deus está a dizer assim, bendito o homem que confia em Deus. Porquê? Porque nos dias de hoje, quem está desesperado é quem tinha a sua confiança no trabalho, é quem tinha a sua confiança na sua força própria, é quem tinha a sua confiança no dinheiro, é quem tinha a sua confiança colocada em tantos lugares, que agora se vê que é tão efêmero, que passa rápido, que cai como um baralho de cartas. Mas o Senhor está a dizer, bendito o homem que confia em mim.
E nos dias de hoje, nós temos que cada vez mais e mais confiar no Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. O Senhor Deus, Ele derruba gigantes, mas Ele também consegue derrubar seres microscópicos que nós não vemos. O Senhor é aquele que consegue fazer cair muralhas, mas também é aquele que cuida dos pequenos pormenores, que Ele diz que envia os seus anjos para cuidarem de nós, para que nós não tropecemos em sequer uma pedra que esteja no caminho. Então, quando a nossa confiança está em Deus, nós podemos descansar. E nos dias de hoje, cada vez mais nós precisamos de olhar para Deus e levar os nossos olhos ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro. É dele que vem proteção, é dele que vem o suprimento de tudo aquilo que nós necessitamos. E nós precisamos de cada vez mais e mais olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu derrubas gigantes e Tu derrubas seres invisíveis, microscópicos. Tu estás comigo em todo o tempo. Mas Jeremias continua a dizer no versículo 8: porque aquele homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, será como a árvore plantada junto às águas. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a água viva. Ele disse à mulher samaritana: quem de mim beber nunca mais terá sede. E ele estava a falar de uma sede muito para além da natural. E nós precisamos de ser aquelas árvores que sabem ser plantadas junto às águas. Davi, o salmista, ele dizia assim: todas as minhas fontes estão em ti, todos os meus começos estão em ti, todo o meu suprimento está em ti, toda a minha inspiração está em ti. É tão interessante ver que hoje nós ouvimos falar de doença, nós hoje ouvimos falar de problemas económicos que poderão acontecer. E se nós formos a ver na nossa vida, todos nós já temos alguma altura da nossa vida em que a doença entrou nas nossas casas, na nossa vida, e nós confiámos nele. Todos nós já tivemos morte na nossa família ou de pessoas que nos eram próximas e que nos afetou emocionalmente, mas Deus estava connosco e cuidou de nós. Todos nós já tivemos em situações financeiras em que tivemos que olhar para o Senhor, tivemos que dizer: Deus, o que é que eu faço a seguir? Então todos nós já passamos por isso. O que está a acontecer nos nossos dias é que todos nós passamos por isto ao mesmo tempo. Toda a gente está a ver a doença de muito perto, toda a gente está a ouvir falar de crises financeiras de muito perto. E quando isto se ouve muitas e muitas e muitas vezes, nós começamos a ouvir muitas vozes para além da voz de Deus. E é nestas alturas que nós precisamos dizer: aquieta a minha alma, confia no Senhor. Há muitas vozes que tentam nos distrair, há muitas vozes que nos querem tirar o foco de Deus, há muitas vozes que tentam fazer crescer o pânico na nossa vida. Mas nós precisamos de ser aquelas árvores que estão plantadas junto ao rio, aquela árvore que está plantada na presença do Senhor e diz: Senhor Jesus, eu estou na Tua presença e na Tua presença eu não saio. Se há uma altura em que nós ficamos sem desculpa para dizer que não temos tempo para ler a Bíblia, é agora. Não há mais essa desculpa. Não há a desculpa de dizer: eu não tive tempo para passar tempo com o amado da minha alma. Não há essa desculpa mais. Não tive tempo para orar. Nos dias de hoje, nós temos todo o tempo do mundo para estar com Deus, para nos alimentarmos mais dele, para crescermos mais nele.
Então nós precisamos de estar junto às águas. E Jeremias continua e diz que temos que ser aquelas árvores que são plantadas junto às águas e que estendem as suas raízes para o ribeiro. Não é apenas ficar plantado e esperar o rio vir até nós. É nós também darmos o passo de nos achegarmos mais a Deus. Deus, Ele disse, com cordas de amor vos atraí. O Senhor já fez a sua parte, o Senhor faz a sua parte todos os dias. O Senhor deixou-nos uma carta escrita, linda para nós lermos todos os dias, para nós nos apaixonarmos todos os dias um pouco mais, para crescermos nele um pouco mais. E nós também, agora Ele está a dizer assim, quem confia no Senhor também se estende as suas raízes até Ele, vai à procura dEle, jejua, ora, busca. Quando começa a ler a palavra de Deus, pergunta ao Senhor, o que é que tu tens para me dizer hoje? O que é que tu me queres ensinar agora? E quando isso acontece, começa a acontecer outra coisa. Não receia quando vem o calor. Irmãos, nós hoje estamos numa época de calor. Um calor que queima, que não é confortável. Aqui não estamos a falar de dias de sol confortáveis, estamos a falar de um desconforto interior. Mas Ele está a dizer assim, aquelas árvores que estão plantadas junto ao rio, que estendem as suas raízes para o ribeiro, elas não receiam o calor. E nos dias de hoje nós temos que continuar a proclamar a palavra de Deus. Infelizmente hoje há irmãos que o receio deles não é a doença. Eles realmente estão nas suas casas e dizem nenhuma doença vai chegar à minha família, nenhuma praga chega à minha tenda. Mas logo a seguir começam a falar, quando isto acabar vai ser difícil, porque eu não sei se vou ter trabalho, não sei como é que vai ser. Irmãos, nós não podemos começar a alimentar a dúvida. Nós temos que alimentar a nossa fé. Por isso é que nós precisamos de estender a nossa raiz para o ribeiro. O pânico, quando começa a crescer, a fé diminui. E quando a fé começa a crescer, o pânico desaparece. Então nós precisamos de estender a nossa raiz para as águas do Senhor, para que no calor nós continuemos a conseguir ouvir aquela voz que diz, não temas. A palavra do Senhor diz, não temas 366 vezes. O Senhor, Ele lembrou-se até dos anos bissextos, e 2020 é um ano bissexto. E Ele diz, não temas. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo estava a falar com o seu discípulo Timóteo e disse, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da presença do Senhor, para que cada vez mais possamos viver o poder que há em nós através dele, o amor que há em nós por causa dele e a moderação que ele nos deu. E nós precisamos de dizer realmente, mesmo em tempos difíceis, eu posso continuar a sentir paz. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos que, olhem, vai haver tribulações, mas não tenham medo, não receiem, porque eu vou vos dar uma paz que não é igual à que o mundo dá. É uma paz que excede todo o entendimento, como escreveu Paulo. Então nós precisamos de cada vez mais e mais colocar em prática os versículos que nós já sabemos, colocar em prática a palavra de Deus que já ouvimos. Então esta prática é eu colocar as minhas raízes direcionadas para o ribeiro.
É eu dizer, não, eu vou continuar a buscar do Senhor. Eu vou continuar a ouvir do Senhor. Porque até em tempos de coronavírus, eu não vou recear. Eu não vou temer. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer, sabendo que Deus vai fazer o que é para mim impossível, mas para Ele é um dia como os outros. O Senhor, Ele é fiel aos seus filhos, Ele tem prazer em cuidar de nós. É tão triste quando as pessoas dizem, Deus mandou-nos esta praga. Deus não nos mandou nada. O inimigo é que veio para roubar, matar e destruir. Deus mandou-nos a sua proteção. Deus continua a olhar por nós. Eu tenho a certeza que nos dias de hoje, enquanto nós continuamos a elevar as nossas vozes aos céus, há batalhas no mundo espiritual em que os anjos estão a bater nos demónios e estão a vencer, porque a igreja clama, porque a igreja chama, porque Deus está até tão feliz, porque Ele não mandou a praga, mas quando a doença chega, os problemas chegam, as pessoas oram mais. Nós estamos a aprender a depender do Senhor, porque até quando o diabo pensa que está a fazer alguma coisa que vai acabar conosco, Deus diz assim, eu sei dar a volta a isto, e isto vai acontecer para que a minha igreja cresça em fé, para que a minha igreja se fortaleça na palavra, para que a minha igreja continue a ser igreja, mesmo quando as salas estão fechadas. Já viram a grandeza do nosso Deus? Ele continua a cuidar de nós. O profeta, ele dizia assim, a misericórdia do Senhor são a causa de vocês não serem consumidos. Por causa dele nós não somos consumidos. Porque Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o que luta por nós, Ele é a rocha firme onde nós estamos. Mas nós não podemos usar isto apenas como chavões, nós não podemos usar isto apenas como frases que ficam bonitas nas músicas de louvor da igreja. Nós precisamos de praticar, e é agora, é neste momento que nós precisamos de proclamar a vitória do Senhor. Quando nós louvamos, adoramos a Deus, proclamamos a sua vitória, a vitória acontece. Mas nós não podemos murmurar, nós não podemos falar derrota, nós não podemos alimentar o medo, porque quando isso acontece, há morte no deserto. Há derrota, mas nós precisamos de olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho medo, eu tenho fé. E se nós temos pouca fé, nós temos então que dizer, Senhor, eu tenho fé, eu tenho pouca fé, então aumenta a minha fé. Temos que dizer, Senhor, aumenta a minha fé hoje. Não vamos alimentar o medo. Senhor, aumenta a minha fé. Dá-me um pouquinho mais de fé. Ajuda-me a entender a palavra de uma maneira que eu possa crescer em fé. Ajuda-me a colocar em prática a palavra de maneira a que eu consiga passar esta vida, esta graça, esta esperança aos meus filhos, ao meu cônjuge, aos meus colegas, aos meus vizinhos. Que aquilo que eu passo nas redes sociais aumenta a fé dos outros. Aquilo que eu escreva no meu Instagram seja algo que traz vida, que abre os céus, que proclama a grandeza do meu Deus. Nós precisamos de dizer, eu sou aquele que não receia quando vem o calor, porque eu confio no Senhor, porque a minha esperança está no Senhor. Porque as minhas raízes se estendem para beber das águas que vêm do templo do Senhor, que saem, que vêm, que são o próprio Deus. Então nós precisamos de nos alimentar. E o profeta continua e diz assim, a sua folha fica
verde. Sabem o que é? Continuamos a ser viçosos, vivos, sem secura. É tão triste quando nós vemos alguém e vemos que aquela pessoa ficou sem esperança, está seca. E nós precisamos de, em Deus, dizer: Senhor, até quando vem o calor, eu quero continuar verde, eu quero continuar viçosa, eu quero continuar cheia de vida, eu quero demonstrar a tua vida em mim. E nós podemos fazer isso hoje. E as pessoas estão tão sedentas de algo que elas vão nos ouvir com muito mais atenção. Nós temos que ver e dizer assim: Senhor, realmente isto está a acontecer. E nós podemos ver que o coração hoje das pessoas está a procurar resposta, porque elas não têm a resposta nelas próprias. Que nós saibamos dar a resposta, que nós saibamos ser a resposta de esperança e dizer: não se preocupem. O Senhor Jesus, Ele avisou que ia haver doenças, que ia haver fomes, que ia haver pestes, que ia haver guerras, que ia haver terremotos. E o Senhor Jesus disse assim: não se preocupem. Ele até disse assim: preocupem-se antes em não perderem a vossa fé. É nestas alturas que nós precisamos de crescer em fé. O Senhor Jesus disse: não se preocupem quando houver essas coisas más. Ele diz: preocupem-se em não ouvir falsos profetas. Preocupem-se em não ir atrás de doutrinas falsas. E é nestas alturas que a gente não pode ir atrás do que a mídia diz, do que os governantes dizem, do que os deprimidos estão a dizer. Nós temos que continuar a proclamar as virtudes do nosso Deus, a proclamar que o Senhor consegue e pode mudar tudo de uma vez por todas, de um momento para o outro, que pode abrir portas que estavam fechadas, que pode deixar livres pessoas que estavam prisioneiras, que pode abater gigantes, que pode derrubar muralhas. O Senhor pode fazer coisas tão magníficas e nós temos que proclamar isso. Eu tenho a certeza que quando os israelitas saíram do Egito, quando o Senhor disse: olha, vocês vão sair, eles jamais imaginaram que quando saíssem do Egito, os egípcios lhes entregassem as riquezas e o ouro e que os dissessem: levem tudo, vão-se embora. Eles nunca imaginaram uma coisa dessas, eu tenho a certeza. E nós às vezes podemos pensar assim: mas quando passar isto, vai acontecer tanta coisa. E assim, a nossa mente, ela engana-nos tanto, e normalmente quando nós começamos a escutar o nosso coração, que é enganoso, nós começamos a pintar filmes de terror na nossa cabeça. E o Senhor, se nós continuarmos a olhar para Ele, se nós continuarmos firmes nas promessas dEle, se nós continuarmos a proclamar, porque palavra tem poder. O mundo foi criado através da palavra. Então nós podemos continuar a proclamar vida, sim. E podemos continuar a proclamar que depois até desta onda passar, não vai ser assim tão mau. Que as coisas vão ser rápidas, que tudo se vai colocar no lugar rapidamente. Deus vai continuar a olhar pelos seus filhos. Deus vai continuar a cuidar da humanidade, porque Deus ama. Porque Deus quer que a humanidade olhe para Ele. Então nós temos que proclamar as coisas boas. Nós temos que proclamar as grandezas do Senhor, o amor do Senhor. Eu não proclamo desgraça, desemprego,
falências, quando isto passar, quando sairmos da quarentena. Eu vou continuar a proclamar que o Senhor vai nos dar sabedoria a nós como igreja. O Senhor vai abrir portas para os empresários cristãos. Ele vai trazer novas maneiras de trabalho. Ele vai cuidar dos seus filhos. Aqueles que têm semeado nos dias de hoje, vai acontecer para eles como aconteceu com Isaac, que semeou em tempos de seca, e naquele mesmo ano ele ficou riquíssimo, porque a colheita foi imensa. Então nós vamos ter que continuar a proclamar as coisas que vêm do alto, as palavras de Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós. E continua a dizer assim, Jeremias: no ano da sequidão, não se afadiga. Uma das coisas que nós temos que aprender é a não nos cansarmos. Paulo até dizia assim: não nos cansemos de fazer o bem. Hoje nós, nos dias de hoje, dizemos assim: não nos cansemos de ficar em casa, não nos cansemos de estar com as crianças o dia todo. Cada vez mais eu acho que os professores vão ganhar pontos dos pais, porque a gente vê que realmente, se 2 crianças dão muito trabalho numa sala, imaginem 20. Então cada vez nós estamos a dizer, realmente os professores são super-heróis. Mas as coisas estão, no tempo da sequidão, o Senhor diz assim: não te afadigues, não te canses. É aquela coisa de continua forte, continua sorridente, continua esperançoso. Não pela tua força, não porque dizes assim: eu agora vou sorrir, eu agora vou sorrir, eu agora vou sorrir. Mas porque tu dizes assim: a alegria do Senhor é a minha força. E eu sei que quando eu olho para Ele, Ele se alegra. E isso me fortalece. Isso recarrega as minhas energias. Isso me motiva a continuar. Então a coisa está difícil, vamos continuar a andar para a frente. A coisa está sem uma direção muito clara. Vamos um passo depois do outro. Vamos continuar a ouvir a voz do Senhor e vamos andando, porque Ele está conosco. Então ele continua e diz assim: não se afadiga. E agora eu gosto desta maneira como o versículo acaba: nem deixa de dar fruto. Às vezes, em momentos como estes, a gente pensa que a nossa vida ficou no limbo, que é um momento de espera, não podemos fazer nada. E o Senhor Jesus, Ele continua a dizer: não, tu podes continuar a dar fruto de santidade, dar fruto do Espírito Santo e dar fruto de vidas. Nós podemos continuar a dar fruto. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, que o homem que confia no Senhor é bendito e que até no ano da sequidão não se afadiga, não se cansa e não deixa de dar fruto. E nós precisamos de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, ensina-me a dar fruto. Nós agora que estamos todos em casa, lá em casa somos 6. Então há uma certa confusão, há muita gente, está sempre alguém a comer qualquer coisa, está sempre alguém na televisão, está sempre alguém no telemóvel, está sempre alguém no computador, está sempre alguém a rir. E nós precisamos de, quando estamos tanto tempo juntos, aprender cada vez mais a dar o fruto do Espírito Santo. Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa Ele vai nos dando paciência, bondade, benignidade. É com Ele que nós aprendemos a ser mansos, a ser longânimos uns com os outros lá em casa,
a termos autodomínio uns com os outros, a sermos fiéis uns aos outros. É tão interessante que quando nós estamos todos juntos, o fruto do Espírito tem que viver, porque senão a quarentena fica muito difícil. Mas também, ao mesmo tempo, nós podemos continuar a dar fruto de vidas. É tão bom os dias de hoje, porque nós todos temos telemóveis onde podemos fazer videochamadas. Só pessoas assim mais velhas é que talvez, como os meus avós, que têm 85 anos, é que ainda não têm um telemóvel desses. Mas tudo o resto já tem o seu telemóvel com videochamada. Então nós podemos falar com tanta gente, continuar a fazer discipulado, aconselhamento, ligarmos só porque sim, porque temos tempo, porque podemos tornar até as amizades, os relacionamentos mais profundos. Podemos continuar a dar fruto, podemos continuar a orar uns pelos outros. É tão bom ver que os life groups continuam a interagir, a existirem online, as reuniões online. É tão bom ver que continuamos a poder fazer essas coisas todas, a orar uns com os outros, a dar fruto. Então nós precisamos de, primeiro, confiar no Senhor. Não é na nossa força própria que vamos manter a folha verde, e nem é na nossa força própria que a gente vai continuar a correr sem se cansar e que vamos continuar a dar fruto. É na nossa confiança em Deus. É no nosso descanso em Deus. É tão, tão importante. E eu queria terminar lendo uns versículos que estão no capítulo 11 de Mateus, em que o Senhor Jesus estava a falar e disse o seguinte, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto muito da ilustração que estes versículos nos explicam. E na Bíblia a palavra vem jugo, mas também pode ser canga, ou que tem a ver com a parelha de bois. Hoje o Senhor Jesus não usaria tantas histórias usando termos da agricultura como ele usou há 2000 anos atrás. Eu acho que hoje todas as parábolas dele falariam muito mais de internet do que de agricultores. Mas no tempo em que o Senhor Jesus esteve aqui na Terra como homem, ele falou muito usando termos de agricultura, que hoje nós às vezes não sabemos e temos que estudar um pouco para conseguir tirar tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nestes versículos, o Senhor Jesus ele estava a falar acerca de uma parelha de bois que os agricultores antigamente usavam, antes de haver tratores e máquinas industriais, em que os dois bois eram colocados um ao lado do outro, em que se usava uma canga de madeira que os unia aqui por trás do pescoço, na nuca, e era assim que eles puxavam o arado ou o que eles estivessem a fazer. E o interessante é que o Senhor Jesus começa por dizer: vinde a mim quem está cansado, quem está oprimido, que eu vou aliviar. E nós precisamos de ir ao Senhor, ter com Ele, para nos aliviarmos. É o Senhor que tira o nosso cansaço mental, cansaço emocional. É Ele que tira as nossas dúvidas, é Ele que tira as nossas ansiedades. É nele que nós precisamos de aprender a despejar o saco. Há muita gente que fala
com quem ainda depois responde, colocando mais peso. Mas o Senhor diz, é comigo que vocês têm que aliviar o fardo. E Ele diz o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando se queria ensinar um boi mais novo a trabalhar, a puxar o arado, eles colocavam então um boi mais novo juntamente com um boi mais velho, maior, que já estivesse muito habituado a fazer aquele trabalho. Agora o que é que acontece? Quando tu colocas um boi que é mais pequenino ao lado de um boi que é maior e colocas a canga, embora eles estejam presos e estejam a par e passo um com o outro, é óbvio que o peso está praticamente todo em cima do maior. Quando nós nos colocamos ao lado de Jesus, ao lado de Deus, Ele coloca o seu braço sobre nós. A palavra de Deus até fala que nós nos colocamos debaixo das suas asas. Mas eu gosto de imaginar o braço de Deus sobre os meus ombros. E sabem aquele sentimento de proteção? E o meu pai está aqui, agora ninguém se mete comigo. Eu fico sem receio de mais nada, porque Ele é que vai lutar a minha luta. Na agricultura, o boi maior, ele puxa o peso todo do arado. E outra coisa muito interessante é que os bois mais novos, eles às vezes são muito afoitos. Então querem ir a correr e a saltar e a despachar o trabalho. Mas o Senhor, Ele diz assim, vocês às vezes estão a tentar correr, são muito afoitos, querem tentar pular etapas, vão despreparados e há uma altura em que depois não chegam até ao fim. E o Senhor Jesus diz assim, vai no meu passo, vai no meu tempo, vai no meu ritmo. Porque enquanto nós estamos os dois juntos, eu estou-te a ensinar como se anda. Eu estou-te a ensinar as linhas com que se deve andar. Eu estou-te a ensinar o ritmo. Nós às vezes queremos andar muito rápido. E o Senhor, Ele diz, é debaixo do meu jugo. É no meu ritmo. É no meu tempo. E era o boi maior que direcionava. O boi maior já conhecia muito bem o terreno. Ele puxava o arado em linhas retas. Ele sabia que quando chegasse ao fim, ele fazia meia curva e fazia para o outro lado. Vinha na outra direção. Então, nós precisamos de aprender com Deus. Porque é ir no ritmo dele. Senhor, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu estou a ir contigo, no teu ritmo, na tua direção, na mesma direção que tu. Então nós vamos, o Senhor Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Aprende a aprender comigo. Sabem quando o Senhor diz, eu sou humilde de coração, aprende comigo? Ele diz assim, aprenda a andar no meu ritmo, aprende a ouvir a minha palavra, aprende a ouvir a minha voz, aprende a pôr em prática o que eu te ensino. Sê humilde, quebranta-te diante de mim, vem comigo. E ele então diz, e encontrareis descanso para a vossa alma. A nossa mente descansa, os nossos pensamentos descansam, as nossas emoções descansam, os nossos sentimentos descansam. Tudo descansa quando nós aprendemos a andar com Deus, quando nós aprendemos a andar com Cristo. E o Senhor Jesus, Ele continua a dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus só tem coisas lindas para nós. Nós só precisamos de andar com Ele. Nós só precisamos de ouvir a voz dEle, de andar no ritmo dEle, de confiar nele, de olhar para Ele e dizer, Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és a minha confiança. E Tu és a voz que eu quero ouvir. No mundo há imensas vozes,
Mas a voz que eu quero ouvir é a voz que vem do alto. A voz que tem pensamentos de paz para comigo. Que tem palavras lindas para nos dizer. E nós precisamos de aprender a descansar nele. Porque é ele que vai proteger a nossa vida e a nossa casa da doença. É ele que não vai permitir que venha falência na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. É ele que vai continuar a cuidar de nós e a fazer de nós cada vez pessoas mais fortes nele, mais fortes em fé, em ousadia, em proclamação da sua palavra.